Oi, eu sou o Felipe e eu quero fazer hoje um vídeo um pouco diferente, mas também nem tanto assim, porque, enfim, é chegada a hora da conclusão. Depois de fazer a leitura de 4 livros da Agatha Christie, eu acho que chegou a hora de eu concluir o que eu achei da literatura dela. Então lembrando, eu li o Natal de Poirot há muitos anos atrás, e esse ano eu fiz 3 leituras seguidas da Agatha Christie: O Assassinato no Expresso do Oriente, O Caio Pano e O Assassinato de Roger Ackroyd. Com exceção do Natal do Poirot, todos os outros 3 livros eles possuem resenha individual aqui no canal, então se você quiser assistir, você pode clicar na resenha aqui. Nesse vídeo eu não vou falar sobre o enredo desses 3 livros, então você pode ficar tranquilo em relação a spoilers. Tá, então o que eu achei da literatura da Agatha Christie? Antes de falar disso, eu preciso dar um contexto histórico da minha jornada com literatura. Os primeiros livros que eu li na minha vida e eu gostei foram os livros do Sherlock Holmes. O legal nos livros do Sherlock Holmes não era necessariamente o crime a ser resolvido. O mais interessante, ao menos pra mim, Felipe, não era o crime que acontecia em si, mas como Sherlock, um personagem inserido naquela história, ele usava a sua inteligência, a sua personalidade para resolver aquela história. Aliás, não só o Sherlock, ele era dotado de grande personalidade, mas também o assistente dele, que era o Watson. O Watson, ele era um médico, ele é um personagem também muito inteligente, mas mesmo assim ele era muito aquém, em termos de inteligência, ao Sherlock. E aí que tá, eu acho que essa disparidade entre os dois, o Sherlock com uma inteligência assim quase que sobrenatural em coisas específicas, e o Watson não com essa inteligência sobrenatural com coisas específicas, mas uma inteligência mais comum, né, mais natural, por assim dizer. E eles se equilibram muito bem, né, então junto esses dois personagens, eles têm um equilíbrio assim quase que perfeito. É quase como um yin yang, se for parar pra pensar. Então sim, eu adorava os livros do Sherlock, mas chega num momento na sua vida que ou você termina, você acaba com toda a literatura do Sherlock Holmes, que tem pelo Conan Doyle, ou você tá insatisfeito e quer procurar coisas novas. E comigo foi a segunda opção. Eu queria conhecer outros autores, eu não queria mais ficar só naquelas histórias do Sherlock. E foi aí que eu encontrei e descobri o personagem do Poirot, da Agatha Christie. Meu primeiro contato com a literatura da Agatha Christie foi com O Natal de Poirot, um livro que eu li já faz pelo menos uns 10 anos. Não posso ter comentários muito aprofundados sobre esse livro, porque eu li há bastante tempo, mas o que eu lembro é que eu gostei muito desse livro, tipo, bastante mesmo. Aí esse ano, com a reedição e relançamento de vários livros da Agatha Christie, eu pensei, por que não retomar, reiniciar essa literatura que eu comecei há tanto tempo atrás? Aí eu fui atrás de um antigo box que eu tinha, que inclusive tá aqui, ó. Esse box foi lançado pela Nova Fronteira em 2009, que tem esses 3 livros. Não sei qual o critério de escolha dos livros desse box, mas tem o Natal de Poirot, que foi o primeiro livro que eu li há 10 anos atrás, quando eu comprei esse box. Tem o Assassinato no Expresso do Oriente e Caio Pano, tem esses 3 livros. Então esse ano eu resolvi tirar a poeira desse box e retomar essa leitura. E eu fui primeiro pro Assassinato no Expresso do Oriente. Legal, continuei, li o outro livro do box, o Caio Pano. Ok, terminando o box, eu senti vontade de ler ainda um outro livro da Agatha Christie. Então eu fui atrás, né, nas resenhas e vi que o livro mais elogiado dela, mais querido, mais exaltado, era O Assassinato de Roger Ackroyd. E eu fui, baixei e li ele em Kindle. E o que eu senti depois de fazer a leitura desses 4 livros é que, por mais que o Poirot ele seja um personagem carismático, ele não é um personagem que te provoca tantos sentimentos quanto o Sherlock. Quer dizer, no Sherlock a gente tem as cenas dele, né, na sua intimidade, nas conversas banais ou curiosas com o Watson. As personalidades do Sherlock e do Watson, elas estão sendo desenvolvidas antes, durante e depois dos crimes. Com o Poirot isso é diferente. O personagem ele não conversa com você em outras cenas que não sejam a respeito do tema do livro, tema do crime. A gente não sabe do que o Poirot gosta, a gente não sabe os métodos que ele utiliza, a gente não sabe da onde vem a inteligência que ele tem. O que a gente sabe é que ele, no final de toda a história, no capítulo final de cada livro, ele vai resolver o mistério, vai explicar tudo passo a passo o que aconteceu pro leitor. Isso eu acho que me faz não criar uma conexão tão especial com o personagem, sabe? O Poirot parece sempre chegar na história como um fruto do acaso. Em algum lugar do planeta aconteceu um crime e ele, curiosamente, estava ali por perto e está disponível para investigá-lo. Aliás, seria interessante se a Agatha Christie ela criasse um livro, se ela tivesse feito um livro que o Poirot ele é colocado na condição de suspeito, porque ele está sempre perto desses acontecimentos. Será que ninguém um dia cogitou, né, investigar o próprio Poirot? Seria uma ideia interessante. Pena que já passou. Coincidência? Acho que não. Aliás, essa é uma outra coisa. Todos esses livros do Poirot, eles possuem a mesma fórmula. O crime acontece, um investigador local é chamado, esse investigador
por algum motivo ele não consegue solucionar o crime por conta própria, e aí ele ou convoca o Poirot, ou o Poirot ele tá ali por perto e ele ajuda o trabalho da polícia. Então o Poirot vai lá, ele prende sua própria investigação, suspeitos óbvios, eles são logo descartados, e o Poirot ele vai descobrir, ele vai revelar o crime passo a passo para o leitor, sempre no último capítulo de cada história. Como se a partir do momento que ele tivesse colocado o pé na cena do crime, ele já conseguisse solucionar tudo por conta própria, como aquele bordão lá do Chapolin, ele suspeitou desde o princípio. Essa fórmula, porque é uma fórmula, né? Ela é utilizada em todos os livros da Agatha Christie, ou pelo menos nesses 4 livros que eu li, essa fórmula é utilizada. O que só vai mudar é o crime, né, a cena do crime e o nome dos personagens. E o problema, pra mim, é que essa fórmula se tornou cansativa já no segundo livro dela que eu li esse ano, que foi o Caio Pano, e se tornou completamente exaustiva no terceiro livro do assassinato do Roger Ackroyd. Isso porque o Caio Pano é um livro um pouquinho diferente dos outros dois, mas também não é tanta coisa assim. Então, nesse terceiro livro da Agatha Christie que eu li esse ano, do Roger Ackroyd, que costuma ser o livro mais bem avaliado da carreira da Agatha Christie, ele não me chamou tanta atenção assim quanto deveria. Quer dizer, eu entendo que esse livro ele seja bom em termos narrativos, em termos de plot twist, mas a partir do momento que você conhece a fórmula e você está acostumado com ela, o livro ele fica mais desinteressante, você fica muito mais propenso, fica muito mais fácil para você descobrir quem é o culpado, quem é o assassino da história. Aliás, essa obra em específico, a do Roger Ackroyd, eu acho que ela envelheceu um pouco mal, acho que em virtude da quantidade de obras cinematográficas, audiovisuais que se inspiraram nessa história. Então eu imagino que essa história do Roger Ackroyd, no contexto em que ela foi escrita, ela foi muito mais surpreendente para o leitor do que pra gente agora, porque a gente já vê essa história, essa mesma conclusão se repetir em diferentes obras cinematográficas de séries, de filmes, em outros livros. Aliás, falando em repetições, existe uma reportagem do The Guardian, que saiu alguns anos atrás, sobre um estudo, né, feito com inteligência artificial que identificou supostos sinais de demência ou de Alzheimer nos momentos finais ali da carreira da Agatha Christie. Segundo essa pesquisa, que vai mapear toda a obra da Agatha Christie, o vocabulário dela diminuiu consideravelmente ao longo dos anos. E é possível encontrar muitas frases repetidas de um livro para o outro, mesmo de capítulos para outros capítulos. Isso se deu principalmente nos últimos livros dela e foi quase como um autoplágio, né? Brincadeiras à parte dessa questão do autoplágio, essa questão da Agatha Christie ter doença de Alzheimer ou ter uma suposta demência nunca foi algo confirmado pela família. Além dessa questão da repetição, existe todo um problema ético nos livros da Agatha Christie. Em todos os livros que eu li dela esse ano, tem pelo menos um trecho em que ela é desrespeitosa com outros povos, especialmente nós latino-americanos. Para isso, é claro, vai existir a justificativa do tempo, né? Algum desses livros eles foram escritos lá na década de 1920, em que devia ser natural para o inglês pensar dessa forma a respeito de nós, brasileiros e latinos de um modo geral. Aliás, alguns devem pensar da mesma forma, infelizmente, até hoje. Em Caio Pano, que é o livro escrito na década de 40 pela Agatha Christie, essa questão moral e ética ela fica escancarada. Nessa história, a Agatha Christie ela cria 2 personagens que têm vieses, visões de mundo que são nazistas. É aquela coisa de eliminar os desajustados, eliminar aqueles que não têm utilidade, né, na sociedade de um modo geral. E esse pensamento desses 2 personagens, ele é encorajado pelo detetive Hastings, que é o braço direito do Poirot ao longo de todos esses livros, né, da carreira da Agatha Christie. O Hastings, ele não vai concordar propriamente, mas ele vai falar, olha só, como esse cara ele pode ser polêmico, mas ele é muito corajoso. E esse é um modo de ver as coisas que é muito problemático. A gente não pode aceitar opiniões completamente equivocadas como sinais de coragem, porque não são. Atenção, eu não tô chamando a Agatha Christie de nazista de forma alguma, mas essa é uma visão muito complicada, para dizer o mínimo. Então, para concluir, tomando todas essas críticas em questão, o que eu achei da literatura da Agatha Christie? A questão da fórmula e dos problemas morais e éticos à parte, não dá para negar que a literatura da Agatha Christie ela é muito divertida. Qualquer livro que você pegar dela, aleatoriamente, todos os livros que ela lançou, você pega qualquer um, eu tenho certeza que se você ler, você vai ter momentos divertidos acompanhando essa história. Mas eu faço uma ressalva importante a partir da minha experiência. Não leia 3 livros da Agatha Christie
de uma vez, seguidos, né? Eu acredito que esses livros, eles sejam mais bem aproveitados se você fizer a leitura deles a cada 2 anos, porque aí essa questão da fórmula desses livros da Agatha Christie, ela não fixa na sua cabeça e você se passa mais tempo se divertindo nessa leitura. Se você é uma dessas pessoas que gosta de ler na praia, eu acho que esses livros da Agatha Christie são os ideais para esses momentos, porque você está lá tranquilo, os capítulos são curtos, os livros são curtos, os livros são divertidos, e eu acho que é um momento bacana para você aproveitar e você curtir. Não é aquele tipo de livro que vai exigir atenção plena dos seus neurônios, sabe? Que você vai ficar completamente focado na história. Você pode ler ali na maior tranquilidade, na cadeira da praia ou na areia da praia. Ou se você não é uma pessoa de praia, você pode ler esse livro também no transporte público. Aliás, eu acho que esses livros são muito acessíveis para esses contextos também. E transporte público também é uma viagem, né? Mas quem mora em São Paulo sabe, né? É um assassinato no Expresso do Oriente, assim, todos os dias. Concluindo, então, eu achei os livros muito legais, mas eu não recomendo que você os maratone. A não ser, claro, que você queira maratonar. Aí a decisão é completamente sua e o ideal é que você se divirta. Se isso for bom pra você, então vai em frente. Mas e você? O que você achou da literatura da Agatha Christie? Quantos livros você já leu? Você concorda com o que eu disse? O ideal é a gente estender a discussão. Então deixe seu comentário aí embaixo que eu vou adorar ler e responder a sua opinião. Então acho que por hoje é só. Se você gostou do vídeo, se você concordou com as opiniões, ou se você não concordou, mas você gostou dessa visão, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal. Muito importante a sua inscrição nesse momento. Estou no começo do YouTube. E a sua ajuda vale muito pra mim. Então é isso, por hoje é só, eu fico por aqui e até a próxima.